Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Vamos aguardar o professor. Olá. Estão começando a entrar. Bom dia a todos. Terça-feira bonita que está por aqui. Libera. Bom dia a todos. Vamos guardar aqui o professor Marcos Erhardt a entrar. Marcos, você já entrou? Eu tô... Opa! Por aqui tá ventando muito, não sei se é frente fria entrando. Vamos ver se o Marcos entrou. Paula, bom dia. Vamos aguardar. Daniela Mucilo, bom dia. Ontem eu não assisti a sua live, infelizmente, mas já vi que está salva com a professora Marília Pedroso Xavier. Quem quiser assistir, contrato de namoro. Ontem, quando a professora Daniela Mucilo, aí o Marcos Erratos entrou. Aguardar a solicitação, visualizar. Olá, Marcos, bom dia. Bom dia, Dani. Tudo bem com você? Tudo bom. Marcos é nosso companheiro aí de live, cada hora por um lugar, né, Marcos? Isso, Já isso. fizemos algumas, né? Sim, sim. Pelo menos uma por mês a gente está fazendo, né? Ah, com certeza. Bem, gente, eu queria, o professor Marcos Erhardt dispensa apresentações, mas primeiro eu queria agradecer muito a participação e a disponibilidade dele estar aqui no Arquitetura do Planejamento em Pauta, que mais um dia com um dos autores do livro, e já antecipo aí, o professor Marcos também está vindo na nova edição, que estamos em fase, já está fechada, está só acabando fase final da produção. Vai ser uma excelente obra também, na mesma qualidade. Quem tem uma arquitetura vai querer o tomo 2. Temos também o professor Marcos Errastos no congresso, no primeiro congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que estará com site ainda essa semana, mas já tem toda com a programação, mas já estão todos os palestrantes confirmados, estão lá no arroba Arquitetura do Planejamento em sucesso, porque não dá o sucessório. Bem, o professor Marcos hoje está aqui para falar sobre sucessão testamentária, né? Mas eu queria antes apresentar ele. O Marcos, ele fiz um pouco uma resumida, é doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, professor de Direito Civil tanto da UFAL quanto do SESMAC, membro do grupo de pesquisa de constitucionalização das relações privadas, CONREP, que tem eventos todas de 15 em 15 dias, né, Marcos? É, 15, Agora, 15 dias toda sexta. Essa sexta tem. quem vai ser essa semana? Essa sexta é Aproveita Mário para convidar as Delgado e João pessoas. Aguirre. Quem quiser assistir no meu canal no YouTube, sexta-feira, 3 horas da tarde, Dani. E o tema é próximo do que a gente está pesquisando aqui. O tema é a contratualização das relações de família e sucessões. A gente vai trabalhar um pouquinho pactos. Vamos falar um pouquinho de testamento também, mas o foco é mais a parte do direito de família e o impacto que a contratualização tem hoje no direito sucessório. 3 horas da tarde, sexta-feira, Mário Delgado e João Aguirre, além dos pesquisadores que já fazem parte do grupo de pesquisa. Ah, que bom. Depois você me manda o link, Manda sim, tá? pode Mas deixar. olha, o professor Marcos tem um canal do YouTube também que tem um material super seletivo de grandes palestrantes, autores. Vale muito a pena visitar
e ver lá as entrevistas que o Marcos tem promovido. Bem, então, nosso tema, né, Marcos, que está super em voga aí nesse momento aí de pandemia, essa questão exatamente nesse momento aí que a finitude, né, entrou nas nossas casas, mas não tem como dizer que o brasileiro não tem o hábito de utilizar da sucessão testamentária, né? Não. E É difícil, Dani. Eu acho que você usou a palavra ótima para começar, finitude. Vamos começar daí. Primeiro, meu amigo, eu quero dar os parabéns pelos projetos. O Arquitetura já vai com várias reimpressões. Eu tenho certeza que o tomo 2 vai ser excelente. E pelo menos a pandemia permitiu que a gente pudesse organizar um congresso, ainda que virtual, com vários dos autores. Você já fez isso em momentos específicos, né? Fez no Rio, fez no Paraná, mas é difícil juntar todo mundo. Pelo menos eu acho que no meio virtual, o pessoal que está assistindo a gente vai ter uma bela chance de ter uma ideia mais ampla do que tem no livro, tanto na proposta do primeiro tomo quanto do segundo tomo. No primeiro tomo, a seu convite, eu escrevi junto com o amigo Gustavo Andrade sobre a utilização do testamento como uma forma de criação de uma fundação, e sendo a fundação um tipo de alternativo ao planejamento sucessório. Quando você falou de finitude, a gente está no momento que as pessoas têm medo de encarar o desconhecido, mais ainda, porque não é só o medo da morte, é o medo de uma doença que pode ou não levar à morte. Então todo mundo para um pouquinho para pensar. Além disso, a gente está mais próximo das pessoas que a gente gosta, a gente está mais próximo dos nossos herdeiros necessários, vamos dizer assim. A gente começa a se preocupar com o nosso futuro, mas também com os futuros dos nossos descendentes, daqueles que a gente poderia deixar em caso de algum problema. E aí você utilizou aí, você começou bem, porque o brasileiro, como regra geral, primeiro, os nossos operadores não conhecem o livro das sucessões como deveriam, e se eles não conhecem, eles não passam para os clientes aquilo que seria útil para eles numa situação dessa. O que é que eu costumo perceber? A gente deixa as sucessões para o final do curso de Direito da graduação, o professor de família, em geral, acaba sendo encarregado de sucessões, em várias faculdades as matérias são uma só, com a mesma carga horária, e os conteúdos de isso é um família... absurdo. Os conteúdos de família, Dani, são interessantes, que estão lidando com algo mais próximo das pessoas, as pessoas têm receio de falar da morte e acabam deixando aquilo em segundo plano. É o que acaba acontecendo. Eu sempre começo dizendo o seguinte, olha, quem é que você quer que decida o destino dos seus bens quando você não estiver mais aqui? Porque essa prerrogativa é sua. A legislação garante a você essa possibilidade. Agora, você pode simplesmente não exercer essa possibilidade. E aí o que foi criado para ser norma supletiva na nossa legislação, só ser utilizado excepcionalmente quando a própria pessoa não tratasse dispor dos seus bens, acabou virando regra geral. E de um jeito que as pessoas dizem assim, bom, é melhor deixar aí na regra geral mesmo do que eu me meter a fazer um testamento, que vai que eu chamo a morte e eu acabo indo embora mais ligeiro, Mas entendeu? sem querer te cortar e já te cortando, mas assim, lógico, por essa questão cultural, mas muito eu acho que também é questão sobre as pessoas não estudarem, concordo, eu acho que as pessoas não estudam, já estão preocupadas com a prova da ordem, do OAB, ou estão estagiando, não vão ser reprovados, que é o último semestre, não vão me reprovar das faculdades. Tem uma visão assim um pouco dos alunos. Acontece que as pessoas formam e não sabem. Durante muito tempo, o direito das sucessões ficou abandonado sem pessoas estudando, né? A gente tinha pouquíssima obra na área, fora isso eram os manuais, né? Acho que até a Ana Luísa acho que quebrou esse paradigma de ser do pessoal da nova geração a ter desenvolvido uma dissertação e tese na temática, né? Eu mesmo com a questão do planejamento sucessório, que é esse meu livro, que foi a base da minha tese, que é da editora Fórum, inclusive, que ele também faz parte do conselho editorial, Marcos. Esse livro está esgotado desde dezembro, porque a gente está tentando fazer aí a terceira edição. E nele eu comento muito e trato muito essa questão dos baixos dados de sucessão testamentária, da sucessão testamentária, inclusive dos testamentos pelos públicos, né? No caso, que é o que a gente tem como obter os dados. Mas eu digo que o direito de sucessões era o patinho feio do código, né? Eu e o Marcos já damos aula, às vezes, conjuntamente. A gente já sabe como o outro pensa, mas eu dizia que ele era o patinho feio que se tornou um grande cisne, né? E está tendo uma repercussão,
uma importância hoje na vida. Então, desde que os avós não queriam mais pensar nisso, ou seja por chamar, ou porque pela omissão, né? Que isso é uma característica. O brasileiro é muito pacífico, ele aceita. Você já tem a legítima, se eu não fizer nada, já fazem por mim. E a questão de exercer, de tomar uma posição, de falar alguma coisa, parece, hoje em dia, no Brasil, infelizmente, parece que fosse um problema, né? Ontem até uma coisa caseira aqui, eu digo, mas me explique, moço. As pessoas não pedem a mínima nem de uma informação. Então, parece que as pessoas não podem se reclamar, não podem se questionar, não podem se informar. Então, essa facilidade do brasileiro... Me dê um minuto. Deixa eu pegar esse seu gancho aqui. Veja só. Vamos pensar no raciocínio padrão. Eu não preciso fazer nada, porque mesmo que eu fizer alguma coisa, já tem lá uma disciplina no código. Tá? Talvez não seja a melhor disciplina para mim, mas é mais barato. Eu não tenho que sair para gastar para fazer um testamento, eu não tenho que contratar advogado. E outra coisa, se eu chegar no advogado, o advogado é chato, ele começa a exigir um monte de coisa. Ele quer ver documentos dos meus filhos, da minha esposa, ele quer ver documentos dos bens, ele quer ter uma ideia de quanto é que eu tenho. E por que diabo ele quer saber disso? Quantas vezes eu recebo pessoas fazer testamento no escritório e eu pergunto às pessoas qual é o total do acervo patrimonial e a pessoa olha para mim dizendo assim, para que você quer saber isso? Precisa saber quais são os limites das suas possibilidades de você lidar com isso. Mas tem uma coisa interessante. Os filhos, os netos, crescem com a cultura que é mais ou menos assim. Eu já tenho uma parte do patrimônio do meu pai, então aquilo é meu. Não. Seu pai vai dizer o que vai ser seu e em que condições. Agora, se ele não fizer isso, é que eu vou ter um tratamento geral. E aí, o que é que eu acho que tem na cultura do testamento? A gente tem uma dificuldade tremenda de obedecer ou de respeitar a última vontade da pessoa. Foi aquela pessoa que construiu aquele patrimônio, foi aquela pessoa que ralou para poder chegar naquele ponto da vida dela. E se ele quer decidir beneficiar A ou B, mais beneficiar A ou menos beneficiar o B, a escolha é dele dentro de limites que o sistema dá. Mas todas as vezes que você vê qualquer disposição testamentária que acaba reconhecendo um pouquinho melhor de como era a convivência em vida, ou começa a reconhecer a deficiência de alguém ou a dificuldade de alguém e tenta compensar isso de alguma forma numa disposição testamentária, isso é criticado, Dan. Então as pessoas partem de um mito de isonomia absoluta, de impossibilidade de tratamento diferenciado, quando isso não é verdade. Tá? Então vamos pegar um exemplo para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu não tenho filhos, eu não tenho ascendentes, eu não sou casado. Então significa dizer que eu não tenho herdeiros necessários, eu tenho herdeiros colaterais. E entre dos meus primos, dos meus tios, dos meus sobrinhos, eu posso transferir meus bens para quem eu quiser. E não há reserva nenhuma para eles em relação a isso. Você vai dizer assim, mas poxa, como é que ele vai preferir deixar o patrimônio para um terceiro do que para um sobrinho, do que para um tio? Ele não gosta da família? Não sei se ele gostava da família. Mas ele pode achar que tem alguém que precise mais daquilo do que a outra pessoa. Então, trabalhar com sucessão testamentária é primeiro, trabalhar com autonomia. Trabalhar com sucessão testamentária segundo respeitar a vontade do titular daquele acervo patrimonial, do autor da herança, vamos dizer assim. Terceiro, e infelizmente, eu acho que foi uma parte do código que na época da redação do projeto de lei acabou sendo pouco debatida. E aí o que acaba acontecendo? A gente traz um resquício formal, um resquício de burocracia enorme para o código atual. Eu acho que esse ainda é um desafio. O testamento acabou sendo algo muito solene, muito carregado de formalidades, e a gente às vezes dá mais valor às formalidades em si do que o motivo daquelas formalidades serem sido colocadas ali. Eu acho que em bom tempo a gente começa a ver decisões no STJ, que são decisões que dizem assim, olha, as formalidades não existem em si mesmas. As formalidades existem com um objetivo. Elas garantem que aquilo que está escrito efetivamente é a vontade do testador. E se não houver dúvida em relação àquela vontade específica, é possível flexibilizar a exigência de algumas das formalidades. A gente viu, por exemplo, decisões recentes de testamentos onde foi colocada a digital do testador em vez de colocar a assinatura, e mesmo assim ele teve a sua eficácia reconhecida pós-mortem. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter uma reflexão se afastando um pouquinho do problema. Tem uma questão cultural? Tem. Tá? As pessoas acham que é mais confortável saber o que elas têm que fazer do que decidir o que elas podem fazer dentro de um monte de possibilidades. Você já passou por isso, eu já passei por isso. Chega uma pessoa no escritório e diz assim, eu quero fazer um testamento, e você faz assim. E por que
não faz esse outro tipo de testamento, ou por que não faz uma doação, ou por que não faz uma reserva de usufruto, ou por que não constitui uma pessoa jurídica e faz logo uma transferência desse patrimônio, ou por que não faz uma partilha em vida. E a pessoa olha para você e diz assim, eu tenho essas possibilidades todinhas? Tem. Tá? Então, às vezes parece que o testamento é o caminho, a verdade e a vida, só tem ele. Eu acho que ele é muito útil, mas ele tem uma questão que é fundamental em relação aos outros instrumentos de planejamento sucessório. Ele é feito para ter consequências para depois da sua morte. E até que ele tenha essas consequências, vai ser necessário confirmar o testamento, ele pode ser impugnado. As pessoas podem tentar invalidá-lo. E tem uma questão que eu acho que é fundamental e super comum de acontecer. Como o testamento é feito num momento onde você está bem, onde você está tranquilo, normalmente é no momento que você está se programando, se ajustando, pode acontecer ele só ter feito anos depois, décadas depois. E aí as pessoas vão lembrar do autor da herança próximo da morte. Uma pessoa debilitada, uma pessoa com a doença crônica, com a doença degenerativa, muitas vezes já sem condições de discernir ou na condição de quase absoluta incapacidade. E aí, quando vem a morte e você vai buscar o testamento e tem várias disposições que não agradam a quem ficou, aí eles começam a dizer, não, mas na hora que papai, mamãe e vovó fez o testamento, ele já não estava mais em condições. Mas ele fez o testamento 10 anos antes, ele não tinha doença nenhuma quando ele fez. E a incapacidade superveniente, vamos colocar assim, não vai invalidar aquela disposição testamentária. Eu acho que esse é um ponto-chave para as pessoas perceberem. Então, isso em relação aos sucessores. Mas em relação ao autor da herança, alguns acham que o testamento vai ser redigido numa pedra e depois que ele tiver feito, aquilo ali não pode mais ser alterado. Ele não pode se arrepender daquilo ali. Então, eu acho que a gente, enquanto profissional, operador de direito que vai trabalhar no campo das sucessões, a gente tem que pensar nos dois aspectos. Tem que enfatizar para quem fica que o objetivo daquele documento e toda a atividade do juiz tem uma finalidade só. É investigar a vontade do autor da herança e fazer prevalecê-la. Então, não é a vontade dos herdeiros que está em discussão. É a vontade de quem legou os bens, de quem deixou os bens. E em relação ao autor da herança, o testamento, muitas vezes, ele representa um momento da sua vida. Naquele momento você está casado, está num casamento conturbado, naquele momento você está solteiro, mas você tem filhos de outro relacionamento, tem filhos de um relacionamento anterior. Mas daqui a 6 meses, daqui a um ano, você pode estar em outro relacionamento. Você pode ter um filho novo. Sua situação financeira pode piorar bastante ou pode melhorar consideravelmente. E todos esses detalhes da vida podem ser adaptados, readequados e ajustados no Novo Testamento. Tá? E aí, Dani, eu vejo a dificuldade da gente lidar com essas expectativas. Tá? Ou seja, são expectativas diferentes. Às vezes as pessoas não têm noção exatamente do que significa fazer o testamento. Eu falo também, a questão, você está trabalhando muito a questão da autonomia, da vontade do autor da herança, mas eu também tenho falado da possibilidade, da efetividade dessa vontade do autor da herança, né? Porque, às vezes, pode deixar circunstâncias, e hoje em dia, exatamente pelas complexidades das relações familiares, e até quando você fala aqui também da importância e da ótima utilização do testamento, lógico que puxando já um viés para o planejamento sucessório, às vezes as pessoas perguntam, então com planejamento o testamento deixa de ser um bom instrumento? Eu falei, não, pelo contrário. E ele pode agregar junto com outros, e eu até digo que ele vem a dar uma maior segurança jurídica, que vem reforçar a vontade realmente daquele autor da herança para evitar até futuros litígios. Mas quando você diz também que as pessoas não conformam ou acham, por exemplo, tem um caso recente da Beth Lago que um dos filhos recebeu dentro da parte disponível, né? Como próprios operadores do direito às vezes não entendem isso, acham que não respeitou a legítima, isso é fraude à legítima. Se uma coisa é diferente da outra, você pode estar respeitando a legítima e dentro da sua disponível. E aí eu venho um pouco dessa questão cultural também do brasileiro, né? Eu digo que um exemplo que a gente não tem de exercer sua autonomia, e para o planejamento nada mais é do que exercer suas vontades, e como a professora Daniela Mucilo diz aqui, determinar esse momento, né? Trazer para o momento que ele melhor quer, e com isso você vê o codicilo, que é uma coisa sem custo, que não tem essa parte burocrática, mas que você pode estar pensando
simplesmente exercer a sua vontade. Eu, sem querer, fiz o codicilo da minha bisavó, ela deixando, eu quero esse livro para fulano, eu quero essa colcha para Beltrano, eu quero essas taças para outra neta. E aí, eu acho assim interessante, porque nós estamos falando do testamento, que é um instrumento direto que o livro 5º do Livro das Sucessões nos fornece pelo Código Civil. Mas a gente sabe que o fideicomisso e o codicilo são outros instrumentos que também estão ali, e que eu vejo que essa necessidade do planejamento, que é buscar em outras áreas do direito, instrumentos para estar. E aí eu digo, o testamento ele não perdeu força, pelo contrário, eu acho que ele se revitalizou. Se renova, concordo com você. Porque você vai buscar outros instrumentos, mas deixa. Porque às vezes as pessoas ficam. Planejamento sucessório, o que é? Eu digo que é uma organização patrimonial para após a sua morte, de efeitos pós-mortes. Mas lógico que você faz aqui também um planejamento patrimonial, que muitos instrumentos de um planejamento podem ser intervivos. Mas o que eu tenho verificado é que junto, Marcos, com essa busca que é tão simples de exercer a vontade, a autonomia, sabendo os limites logo da disponível, qual é esse limite, a preservação da legítima está aí, por mais críticas, e depois já aproveito te sugerindo um pouco sobre seu posicionamento, até quero fazer depois uma live com o Gustavo, mas aí já puxando o tema do livro dele, que eu aproveito também, faço aqui mostrar propaganda que arrebenta. É um belo livro. É um belo livro, que é a tese pós-doc dele, porque... E aí, já te provocando, quer dizer, além das pessoas não terem o hábito, parece que é quase cultural, é quase que é vergonha falar a sua vontade. Parece que fica-se com... Aí já vem, olha lá, falar em patrimônio parece que é difícil, né? Aí você tem os pactos antinupciais, a dificuldade de se escolher. E aí eu acho que o planejamento... Falar de dinheiro é tabu, né, Dani? Em qualquer circunstância, no casamento ou então na sucessão. E aí você veja, você quando falou da liberdade dos limites, eu acho que o primeiro limite é legítimo, tá? E para o pessoal que está ouvindo a gente que não tem familiaridade com sucessões, eu estou falando da parte dos meus bens que, por lei, devem ser destinados aos meus herdeiros necessários. Quem são eles? Meus descendentes, meus ascendentes e o meu cônjuge / companheiro, interrogação. E a gente não vai entrar nesse assunto hoje, você já teve chance de conversar com colegas sobre isso aqui. Mas o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Eu sou dono do patrimônio, eu vou transferir o patrimônio para as pessoas e eu posso fazer uma transferência pura e simples, eu posso fazer uma transferência, por exemplo, com condições. Eu não preciso fazer um testamento apenas para beneficiar os meus filhos. E essa é uma dúvida muito comum. Às vezes a pessoa chega para mim, mas Marcos, o que é meu por lei dos meus filhos? Para que eu vou fazer um testamento? Aí eu vou dizer eles o seguinte, olha, tem a casa da praia, tem a fazenda e tem 2 apartamentos. Os seus 3 filhos querem a casa da praia, ninguém quer a fazenda. Mas acontece que eu preciso igualar a participação de cada um. Você conhece os seus filhos. Quem ficaria melhor com que bem? Ou o que imóvel você acha que vai dar um rolo, vai dar uma confusão? Vale a pena estabelecer um condomínio entre eles ou não? Ou às vezes eu conheço os meus filhos e imagino o seguinte, um está mais vulnerável e o outro vai estar doido para assim que pagar o patrimônio vender tudo. Então eu posso, por exemplo, Dani, estabelecer um condomínio, tá? E dizer o seguinte, olha, esse bem é de vocês e vocês não podem dividi-lo nos próximos 5 anos. Eu não posso ultrapassar 5 anos, mas é possível que eu faça uma cláusula de um legado específico, limitando a possibilidade de dispor daquele bem. Eu posso considerá-lo inalienável, eu posso considerá-lo... Explica depois um pouquinho o que é legado, que tem gente que... Acho que vale a pena a gente mencionar. Raciocínio o seguinte, quando alguém morre, você tem o todo do patrimônio dele, tá? E você tem bens específicos do patrimônio. Então, eu posso fazer uma transferência universal ou eu posso fazer uma transferência singular. Quando eu falo da transferência singular de um bem específico, de um bem determinado, eu estou tratando de um legado. E as pessoas raciocinam assim, que o testamento é, deixo todos os meus bens para fulano. Não necessariamente. Olha, eu deixo esse carro para Beltrano, eu deixo aquela conta, caderneta de poupança para o filho de fulano que eu quero ajudar. E com metade do meu acervo, eu faço o que eu quiser. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Ah, Marcos, a outra metade é dos meus descendentes, é dos meus herdeiros necessários. Beleza. Mas qual é a parte dos herdeiros necessários?
É o que você tem de dinheiro no banco ou são os imóveis que você construiu ao longo da vida? Então, às vezes a vantagem do testamento é você esclarecer o que deve ser considerado dentro da parte disponível e o que é que deve ser considerado dentro da legítima. Às vezes no testamento, Dani, é o momento também da gente escolher qual é o formato do testamento, porque ele tem vantagens e desvantagens. Eu posso, por exemplo, estar quietinho, fazer um testamento em casa, manuscrito, chamar 3 testemunhos, tá? E eu vou ter um testamento particular. Mas eu posso procurar um notário e fazer um testamento de uma forma solene e pública. Marcos, qual é a vantagem? Bom, em geral, é mais difícil você alegar vícios de consentimento, problemas de vontade, quando você tem um terceiro que tem fé pública, que ouve de você aquilo que você quer testar e reduz aquilo a termo, tá? Na frente de testemunhos, vai ficar num livro para consulta. O problema do testamento particular é que alguém pode dar fim àquele documento, tá? E pode ser que ele nunca apareça, por exemplo. O testamento público você pode consultar. Hoje em dia o público, por várias questões, você indica mais o público, né? Pois é, mas aí é que eu estou dizendo, a gente indica o público para aquele que vai procurar o advogado, para aquele que vai buscar orientação. Mas tem pessoas que simplesmente, ou porque não pode, ou porque não tem conhecimento, deixam uma carta para os filhos. Tá? É o caso e aí a pergunta, aquilo é testamento? Não. Eu posso considerar aquilo um codicilo. Mas o nosso código tem uma figura que acho que o Zeno Veloso, Paulo Lobo, o professor José de Oronaca vem falando desde 2003, mas que nunca foi tão presente como agora na época da pandemia, que seria uma nova forma de testamento, um testamento simplificado. Qual é a principal vantagem do tal do testamento? Fala o artigo para as pessoas saberem, é o 1879, 1879, tá? E aí o que é que acontece? O grande problema, Dani, é que ele está escondido. Se a gente for pensar, as formas ordinárias de testamento, eu tenho um público cerrado e particular. Mas eu tenho um testamento especial, eu tenho um testamento marítimo, eu tenho um testamento aeronáutico, eu tenho um testamento militar. Então, você vai assim, Marcos, tem 6 tipos de testamento. Não, tem 7. Não. Tá? Porque o que é que você vai fazer? Dentro do testamento particular, no artigo 1879, você tem uma figura que é um testamento escrito a próprio punho, mas sem as 3 testemunhas obrigatórias. E ele só pode ser feito em circunstâncias excepcionais. E aí a gente tem parte da doutrina. Dele. Tem parte da doutrina que acha que ele é um tipo de testamento particular. Eu estou com o Zeno, com o Giseldo e com o Paulo Lobo achando que isso é uma nova modalidade de testamento, só que ele não ganhou um artigo específico, ele está perdido num dos parágrafos do testamento particular. A gente tem hoje o RJET, a Lei 14.010, que estabelece que nós estamos vivendo uma situação excepcional. E aí, Dani, o que é que acontece? O principal desafio de colocar esse testamento simplificado para ele ter eficácia era o reconhecimento pelo juiz da excepcionalidade. Nós estamos com medidas de distanciamento social. Nós estamos com impedimento de circular em algumas cidades. Nós estamos numa situação de pandemia e tem uma lei federal reconhecendo os efeitos da pandemia entre 20 de março até 30 de outubro, pelo menos. Eu acho que isso é público, é notório, está previsto no texto da lei. Mas o que é que acontece? É preciso que a pessoa que vai fazer esse documento, ela escreva isso no documento. Que está escrevendo aquilo no momento da pandemia, que não tem condições de procurar outra maneira. E você vai dizer assim, puxa, Marcos, já está uma situação miserável dessa, tu ainda quer que o cara pare para pensar no testamento? Veja, esse é um documento que fica mais importante ainda quando a gente vê como é a forma de tratamento de quem adoece. As pessoas normalmente ficam isoladas da família, elas têm contato, a família tem contato com a pessoa que está internada por boletins, que muitas vezes não são diários ou então não chegam na mesma hora do dia por conta do movimento. Então, infelizmente, de março para cá, muitas pessoas morreram sozinhas, isoladas, sem conseguir se despedir. E é muitas vezes nesses momentos que a pessoa para pensar e diz assim, meu Deus, tanta coisa que eu queria dizer, tanta coisa que eu queria ter feito. E como é que vai ficar agora os meus? Talvez essa forma de documento seja um caminho para isso. Mas já que eu entrei nesse assunto, Dani, quando a gente fala testamento, a gente fala assim, eu quero planejar como é que vai ser a transferência dos meus bens. Mas aí você começa a pensar na morte. E aí a pessoa começa a lembrar de outras coisas e começa a misturar tudo. Eu só vou explicar aqui que alguém está falando, exatamente, é o artigo que ele está falando, é o Isso, 1879. Isso, é exatamente do testamento simplificado. Mas aí, e alguém pediu o livro do Gustavo, depois eu dou. Eu vi também que alguém pediu, eu passo depois.
O que é que acaba acontecendo? Eu acho que isso é importante a gente analisar. A gente até estava conversando numa live lá com o pessoal do IBD Fan da Paraíba, esse assunto apareceu. Quando alguém chega para mim e diz assim, eu quero planejar os meus últimos anos, eu quero planejar o fim da minha vida, eu quero organizar meu testamento, eu quero fazer meu planejamento sucessório, as pessoas misturam questões existenciais com questões patrimoniais. O testamento foi um instrumento criado tipicamente para resolver aspectos relacionados a bens patrimoniais, aquilo que eu posso quantificar em dinheiro. Mas de muito tempo se admitia, tá, tanto em doutrina quanto em jurisprudência, que você colocasse dentro do testamento cláusulas que não são, a princípio, patrimoniais, ou à primeira vista patrimoniais, mas elas têm uma consequência patrimonial. Quando a gente tinha toda uma cultura há 30, 40 anos, repressora, uma cultura moralista, e pessoas tinham relacionamentos fora do casamento, tinham filhos fora do casamento, muitas vezes elas optavam por testamentos cerrados, e a família só descobria a verdade depois que aquela pessoa já estava morta, e no testamento havia o reconhecimento de que existia mais um herdeiro necessário, mais um filho. Então você veja, eu estou dentro do testamento, reconhecendo a filiação, que é uma questão puramente existencial na primeira vista, mas ela gera consequências para o testamento, tá? Porque se aparece mais um herdeiro necessário, eu altero o equilíbrio dentro da legítima. E faz sentido isso aparecer no testamento. Mas aí, na hora que você pega um instrumento que não foi feito para isso, e você acrescenta disposições existenciais, começaram a aparecer problemas. Por exemplo, eu fazia um testamento em 2010, lá reconheci um filho fora do casamento, mas em 2016 eu ainda estava vivo, divorciado daquela mulher e casado com outra mulher. E minha mulher estava grávida de outra pessoa. E aí o que acontece? Eu decidia mexer no meu testamento. Aí quando eu faço o segundo testamento, o testamento mais novo, revoga o testamento anterior. Mas no testamento anterior tinha o reconhecimento de um filho fora do casamento. No testamento novo eu não coloquei isso, por exemplo. Tá certo? E aí o que acontece? A gente passou a ter uma série de consequências da utilização dentro do testamento de aspectos que não são estritamente patrimoniais. Aí a gente evolui na medicina, nos cuidados de saúde da gente, e a gente começa a pensar na chamada terminalidade da vida. Pessoas que recebem... Paula Moura estava aí. Paulinha estava aqui? Beijo, Paula. Ó, cada vez mais cedo, a gente recebe diagnósticos que não gostaríamos de receber. Diagnósticos de doenças progressivas, degenerativas, crônicas, no sentido de que não tem cura, e que vão levar a gente, nos últimos momentos de vida, a uma situação de impossibilidade de manifestar a vontade. Tá? E aí, o que acontece? Alguns colegas começaram a colocar dentro de testamento diretivas antecipadas de vontade. A professora Gisele Donaca fala muito bem quando diz que isso é absolutamente impróprio. Porque eu tenho, primeiro, o testamento vocacionado para aspectos patrimoniais para ter efeito só depois que você morrer. E aí eu tenho diretivas antecipadas de vontade que servem para o momento final da sua vida. Ou seja, se, por exemplo, eu escolho uma forma de testamento cerrado, não adianta ter diretiva antecipada de vontade dentro dele, porque quando ele for ser aberto, a pessoa já não está mais aqui. Então não pode aplicar aquelas diretivas. E aí o que é que eu tenho visto, Dani? Uma mistura de assuntos. Começa com o termo. As pessoas gostam de se referir às diretivas antecipadas como testamento vital. Absolutamente impróprio. Vários colegas impróprio, já falaram como isso. Herança tá? digital. Vou falar em herança digital, aqui a Ana Carolina Brochat está provocando. Gerenciamento de ativos digitais também é um exemplo hoje. Perfeito. E, Ana, uma coisa que eu tenho discutido é o seguinte, se a gente pode utilizar o codicilo para isso. Entendeu? Então, para eu nomear alguém gestor da minha conta, para eu dar acesso à pessoa, ao meu perfil na rede social, se eu estou lidando com algo patrimonial, se eu estou lidando com algo existencial, e se um documento particular, se um codicilo poderia resolver isso. Para o pessoal entender, no codicilo eu faço disposições sobre bens móveis de pequeno valor, eu dou orientações sobre o meu enterro, por exemplo, e aí nessas circunstâncias eu tenho como se fosse um documento menor do que o testamento. Mas hoje a discussão é se o nosso acervo digital ele é estritamente patrimonial, ou se o nosso acervo digital tem uma parte existencial. E para as minhas amigas aqui, Ana Brochada e para a Paula, se eu estou tratando com a parte existencial, por que eu preciso colocar isso no testamento? Porque eu não posso fazer isso no codicilo? Ou
Quando eu instituo um procurador na rede social, no Instagram, no Facebook, ou um contato pós-mortem para gerenciar a minha conta, será que aquilo ali não tem natureza de codicilo? Porque uma coisa que é interessante, Dani, que a gente estuda muito pouco, é o seguinte: se cada um de nós pode ter um codicilo, ou se eu posso ter várias disposições ao longo do tempo. Por exemplo, você conversa com alguém e diz como é que vai ficar com o enxoval da casa. Tá? Mas às vezes você tem um parente que tem algumas joias que são de família. E aí você tem filhos e filhas. Aí a sua avó quer deixar as joias da família para as filhas. Mas pode ser que aí as joias a gente tem que cunhadas... estar vendo a questão do valor, né? Isso, entendeu? E aí, ó, a Paula está sugerindo aqui, vamos chamar de testamento biológico, de testamento existencial. Eu acho que o grande problema é o seguinte: a gente está precisando de um documento que a gente possa lidar com uma série de coisas. Em homenagem à nossa amiga Paula Moura, a gente tem questões existenciais envolvendo, por exemplo, reprodução assistida. Então, hoje, o que acaba acontecendo? Pessoas que estão no meio do procedimento de fertilização artificial, de reprodução assistida, acabam, infelizmente, falecendo. E aí o que é que acontece? Qual vai ser o destino daquele material que está criopreservado? Tá? Quem é que vai ter poderes de decidir, junto com a clínica, como é que vai acontecer com o material que foi conservado ali? E isso acaba ficando hoje nos contratos com a própria clínica. Mas o contrato com a clínica é um contrato de prestação de serviços para aquela atividade médica específica. Será que esse é o melhor lugar para se lidar com esse tipo de circunstância? Você tem em outros países legislações específicas. Por exemplo, os portugueses criaram toda uma formatação para as diretivas antecipadas para o tal do testamento vital, que acabou ficando com esse nome, sendo conhecido, apesar da sua impropriedade. Então, eu acho que qual é hoje o nosso desafio em relação ao testamento? A gente está numa encruzilhada. A gente vai agregar isso tudo, vai jogar dentro do testamento, e a gente vai ter um testamento com um capítulo existencial / biológico e um capítulo patrimonial, ou a gente vai cindir obrigatoriamente isso em documentos diferentes. A resposta ainda não está clara, mas o que parece ser consenso entre todos é que o tipo de formalidade que hoje é exigida para um testamento não mais se sustenta diante das alternativas tecnológicas que a gente tem. Tá? Então, a gente estava falando do testamento simplificado, Dani, mas talvez fizesse mais sentido falar do testamento simplificado em março e abril do que hoje, final de junho, começo de julho. Você vai dizer assim, qual é a diferença? O CNJ. O provimento número 100 do CNJ, que simplificou e facilitou a prática de uma série de atos eletronicamente. Tá? Então, veja, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui uma live com o meu advogado, eu posso mandar uma mensagem para ele no WhatsApp, posso escolher uma plataforma dessa de conversa, chamar um notário para a conversa, tá? E o notário vai fazer uma ata notarial eletrônica, virtual, vai descrever aquilo que eu quero e vai fazer um testamento público, sem eu sair da minha casa. Eu posso fazer isso da cama do hospital, se eu quiser. Tá? Só que a gente acha que testamento é só para ser feito quando a gente está nas últimas. Se você for conversar com um europeu, ele for fazer uma viagem de escalada, de aventura, se ele for pegar um avião para cruzar o oceano, ele raciocina que pode acontecer alguma coisa com ele, ele faz um testamento. E se não acontecer nada, que bom, deixa ali o testamento. É a cultura, né, Marcos? Eles Pois pensam, como diz o professor Rolf um dia desse, não tem um alemão que não tenha um testamento. Então, o que eu acho é que as pessoas, a pandemia deu essa reflexão e até a questão do planejamento sucessório, de nós estamos buscando mais instrumentos flexíveis dentro também do livro das sucessões. Olha lá, a gente está pegando, seja agora pela pandemia, pegando o 1879 e ressuscitando ele. Nós estamos com um anteprojeto do BIDEFAM, que é voltar a poder estar utilizando o fideicomisso, ao Sim. tirar a restrição que ficou para a prole eventual em 2002. Então, já está se falando, a professora Daniela Mucilo, inclusive, vai escrever sobre isso no próximo tomo 2, e acho que recentemente também defendeu a tese a Cláudia Stein sobre o novo fideicomisso. Então, as pessoas, e olha, um outro instituto que eu tenho buscado e mostrado que tem e vai ganhar uma nova importância, que é o codicílio. É o que você veio falando, bate exatamente com o que eu estou pensando. No momento que eu também vi um codicílio um dia desse de 1.200.000 euros, e foi considerado codicílio, um simples e-mail, afirmando que o dinheiro na conta vai ficar para aquela pessoa que ele queria, porque era um patrimônio tão grande que foi considerado
Pequeno um valor. codicilo 1.200.000 euros, tá? Uhum. Então, o codicilo também, eu acho que ele vai estar, e é isso que a gente está buscando, reinterpretar os institutos para nos dar mais mecanismos para essa situação muito complexa que é hoje nosso da sociedade. Os meus, teus e os nossos filhos, o desenvolvimento tecnológico, a questão da biomedicina, com todos os seus efeitos, a questão existencial, quando o Código de 2002, que até então o testamento só era restrito a questões patrimoniais e que abriam espaço para essa questão existencial, é que talvez ainda atende, eu acho, muito nessa questão de tutela do menor ou de um vulnerável, que você pode deixar uma pessoa administrando. O testamento, eu acho que nesse momento ele ainda tem uma vantagem que nem sempre você pode utilizar um fundo de rendimento para algumas tutelas específicas. Mas eu acho que é exatamente o excesso de demandas de questões existenciais que é o que você está sugerindo que talvez tenha espaços, como já teve ao estudar testamento para tese. Eu fiz uma matéria com o professor Ponda, historicidade dos Institutos de Direito Civil, e peguei o testamento como tema. Antigamente, o formato do testamento ele tinha uma parte espiritual, porque isso foi antes da República, nós estamos falando lá no período de 1800, e as pessoas tinham a cultura de fazer testamento, mas não era a cultura, era por temor religioso. Era como se ali você deixava não sei quantas missas pagas ou fazia donações para a igreja, porque quem tinha antes da República esse controle de natalidade de óbito era a igreja, né? Então você tinha aquele momento meio que comprando o seu paraíso para estar assegurado. Mas as pessoas solteiras faziam. E engraçado que desde esse tempo já tinha o reconhecimento de filhos no sentido, os filhos da escrava tal são meus filhos e assim por diante. Então utilizavam, mas aí é o que você diz, além do existencial, tem efeitos patrimoniais em função da cota ali, né? A divisão entre os herdeiros. Mas eu acho Dan, que... tem um negócio que acho que vale a pena a gente mencionar também. Ludmila está perguntando o papel do fideicomisso. O papel do fideicomisso é você deixar um intermediário antes do destinatário final do seu patrimônio. Imagina que você quer beneficiar alguém que não nasceu ainda ou alguém que está incapaz e que sabe que aquela pessoa, no momento da sua morte, provavelmente não vai ter condição de gerir e administrar aqueles bens. Por que você não deixar o patrimônio transitoriamente com alguém da sua confiança, estabelecer uma data futura, estabelecer um momento para a transferência definitiva? Esse é um dos exemplos de aplicação do fideicomisso. Mas o que é que eu quero colocar para você, Dani, que eu acho que é interessante? Olha, você se comporte, me respeite e eu me obedeça, porque senão eu vou deserdar você. Tá certo? Então, o que é que acontece? A gente tem no testamento outras figuras. A gente tem a figura, por exemplo, de alguém que atenta contra a vida do autor da herança e pode ser considerado indigno. Essa pessoa pode ser afastada da sucessão ou ela pode ser reabilitada no testamento. Você imagine a revolta dos demais irmãos quando descobrem que aquele irmão, aquele meu irmão que atentou contra a vida do pai ou que injuriou o pai, foi reabilitado pelo pai no testamento. E eles vão chegar para você falando assim, doutor, o que eu posso fazer? Eu disse, nada. A herança é do seu, o acervo patrimonial é do seu pai, doutor da herança, e ele é que decide quem ele quer reabilitar ou não em relação àquela herança. Você não pode dispor sobre o patrimônio alheio. Não, mas o patrimônio é meu. Isso talvez venha da cultura dos pais dizerem que gostam dos filhos da mesma forma, que tem que tratar eles do mesmo jeito, que todos são iguaizinhos para eles, e isso não acontece, tá? Quem é pai, quem é mãe, tem mais de um filho, ele sabe as necessidades de cada um. Ele sabe que tem momentos na vida que você precisa estar mais perto de um, dar mais atenção a um do que o outro. Ou sabe que um tem condições de se virar sozinho e o outro não tem. E é da natureza das pessoas tentar equilibrar isso, tentar de alguma forma colaborar, ajudar. É difícil você ter tolerância e quando acontece da execução do testamento em geral, você não está falando mais daquela família nuclear. Você está falando de genro, de nora, de neto, de bisneto. Então você tem outros interesses envolvidos. Tá? E aí o que é que acontece? Tem gente que usa o testamento como uma forma de pacificação e faz o planejamento sucessório, para que quando se abre o testamento, se tenha conhecimento dele, se execute ele, aquelas disposições sirvam para tranquilizar todo mundo e acalmar,
E tem gente que deixa a bomba relógio, né? Tá? Porque o que acontece? Faz um testamento cerrado ou faz um reconhecimento na filiação que ninguém sabia, fica caladinho para depois que não tiver mais aqui, que fosse ler o testamento, encontrar aquele problema, aquela encrenca. Então, você tem várias maneiras de você lidar com o testamento. Eu conheço um cidadão que eu já fiz 2 testamentos para eles no intervalo de 6 anos. E o que aconteceu em relação aos 6 anos? Primeiro, quando ele recebeu o diagnóstico de uma doença bem complicada, ele achou que ele não ia se livrar da doença, então ele resolveu fazer um testamento. Mas aí o que acontece? Durante o tratamento e vendo a maneira como os filhos e os netos agiam com ele e como é que davam atenção a ele em relação àquele momento da vida dele, ele decidiu que o testamento inicial dele estava todo errado. Ele estava partindo de premissas de igualdade quando o respeito, a consideração, a dedicação, a atenção que os filhos davam a ele era completamente diferente. Então, o que ele resolveu fazer? Ele fez um segundo testamento, tá? Mas eu soube recentemente que uma filha que ele não se dava bem, ele se reconciliou com ela e que ela deu a ele o primeiro neto homem que ele sempre sonhou e que não teve. E eu Vai fazer o desconfio que terceiro. ele vai mexer de novo no testamento dele. E qual é o Mas isso, problema? como diz a Joiciane, é importante as Isso. pessoas entenderem que o testamento ele é unipessoal, mas ele é revogável. Você pode. E é outra característica, inclusive do planejamento sucessório, que deve ser atualizado de tempos em tempos, né? Para assim, para não ficar, porque a vida é dinâmica. Ela não é estática. Por exemplo, ele achou que estava assim, agora voltou, fez as pazes, ganhou o neto homem. Que bom, os valores reaproximaram. Agora, você imagine o seguinte, os 2 testamentos são públicos, tá? E o que vai acontecer é que quando, se a herança vai ser transferida hoje com a morte dele, e eu vou comparar os testamentos, você vai ver disposições testamentárias completamente diferentes em relação à mesma pessoa. E Porque a pessoa vai se dele sentir mudou, ofendida, gente. atingida, porque, mas como assim? Esse aqui é melhor para mim, eu vou tentar invalidar o segundo. Não funciona desse jeito. Mas talvez seja interessante a gente lembrar uma coisa, tá? Se eu quero discutir se o testamento é válido ou não, eu vou levar em consideração a lei que estava em vigor no momento que o testamento foi feito, tá? Mas se eu quero discutir, por exemplo, os efeitos, o alcance dele, eu posso levar em consideração o momento da abertura da sucessão. E isso, Dani, eu acho uma questão muito interessante no momento que tem muita gente no Brasil discutindo flexibilização da legítima. Eu posso ter feito disposições testamentárias levando em consideração que eu só podia dispor livremente da metade do meu patrimônio, tá? E daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vem uma alteração no Código Civil e a gente ter uma redução da legítima. Isso vai fazer com que várias pessoas revejam disposições testamentárias que foram colocadas. A gente tem, por exemplo, pessoas que viviam em união estável e pegaram os bens e deixaram para os filhos, mas não consideraram a companheira como herdeira necessária. E aí a gente teve uma alteração de entendimento no Supremo Tribunal Federal. E aí isso vai repercutir diretamente no testamento. E aqui eu já estou falando não para a pessoa que quer fazer o testamento, para nossos colegas advogados. Porque na hora que alguém confia você para você orientar para fazer o testamento, não é basicamente terminou o testamento, recebi meus honorários, até logo, boa viagem para o senhor, não tem mais nada para fazer. Às vezes a gente precisa estar atento a esse tipo de circunstância para poder advertir o cliente, dizer, olha, aquela premissa que você estabeleceu quando você fez o testamento, hoje é diferente. A legislação mudou, ou apareceu um instituto novo, tá? E talvez seja mais interessante para você. A gente vem batendo muito nos cursos sobre planejamento sucessório, que as pessoas acham que o planejamento é algo estático. Você planeja, faz aquilo e vira a página e acabou. E não é assim. Você vai fazendo uma análise constante daquilo ali, um processo de revisão, porque assim como a sua vida muda, seus objetivos mudam, as condições de tributação, as condições de possibilidade ou não de exercer alguns direitos também vão alterando em relação a isso, tá? Era tão comum a gente ver transferências testamentárias legados para filhas solteiras gravadas com incomunicabilidade, inalienabilidade, com o receio de que, com o casamento delas com uma pessoa estranha à família, aquele patrimônio saísse da família.
Quantas vezes a gente viu disposições testamentárias que atentavam contra a liberdade individual das pessoas, proibindo que a pessoa fizesse determinadas coisas porque não eram compatíveis com os valores do autor da herança. Ele utilizava o patrimônio como forma de manter um controle sobre decisões existenciais que não diziam respeito a ele, que são da liberdade individual de cada um. E isso acabou sendo flexibilizado na jurisprudência com o tempo. Eu tenho um caso de duas senhoras que receberam do pai, em testamento, uma fazenda com cláusula de inalienabilidade. Talvez isso tenha funcionado, porque quando o pai faleceu, elas tinham uma 22 e a outra 28 anos. Mas, Dani, quando elas chegaram no escritório, a mais nova tinha 72. E a fazenda continuava gravada com inalienabilidade. Elas não tinham mais saúde, não tinham mais condições de tocar a fazenda. E aquela cláusula que no início foi feita pensando em proteção, na verdade... mas isso que eu sempre chamo a atenção. Estava longe de proteger. Que às vezes, nesse momento, ela mas você tem que pensar que ao longo, o que você achou que ia ser benéfico pode lhe prender, principalmente a questão de não se poder dispor para vender. As outras duas até menos. E o justa causa, que ficou de 2002 para cá, é muito vago, né? Vago. Não ficou Depende claro do caso concreto, tem que ser decifrado. O que é essa justa causa? Né? Ontem Isso. mesmo, eu vendo a Ana Luísa falando sobre isso e comentando que a falta de fundamentar, né? de se... Cabe qualquer cláusula coisa na aberta, expressão assim, justa dessa causa. forma. Isso é difícil de trabalhar. Agora, E aí, eu tenho umas disposições que eu inclusive, gosto, porque sabe? fica inseguro, né, Marcos? Sim. Imagine o seguinte, imagine que às vezes as pessoas não entendem que você no testamento você pode ajudar uma pessoa específica e aquela ajuda acabar virando uma corrente do bem, ajudar a outra. Deixa eu pegar um exemplo. Eu pego alguém que mora num apartamento de 2 quartos e deixo como legado um bem específico. Uma casa 4 vezes o tamanho da casa que a pessoa tinha. Com a condição que a pessoa pegue a casa onde atualmente mora e faça uma doação para alguém ou destine a outra pessoa. Eu estou falando aqui de uma figura do chamado sublegado. Para você receber o bem que a pessoa deixou em testamento para você, você tem que se desfazer de uma coisa sua. Aí você vai dizer o seguinte, mas por quê? Porque eu estou ajudando 2 pessoas, não estou ajudando só uma, tá certo? E mais, alguns autores da herança fazem isso dizendo o seguinte, olha, quando você recebe de graça, você não dá valor. Quando você precisa abrir mão de alguma coisa que você tem para poder receber algo melhor, tá? Você acaba valorizando mais aquele tipo de circunstância. E aí, por isso que a gente também tem que ver que, por falta de tradição no Brasil, por falta de regulamentação, algumas pessoas vão buscar transferir dinheiro lá para fora para poder fazer, por exemplo, um trust, para poder utilizar uma forma de segregação patrimonial que permita que a pessoa garanta algo para a sobrevivência, mas que impeça que a pessoa torre o dinheiro que recebeu de uma vez só, porque não está preparada para lidar com aquele montante. Só que a gente pode, por exemplo, no testamento, gravar um bem como bem de família, que é uma coisa que a gente vê muito pouco, Dani, porque o que acaba acontecendo? A gente só raciocina o bem de família da Lei 8.009. A gente não raciocina o bem de família do 1712, 13, 14 do Código Civil. A ação do bem de família pode ser voluntária. Tá? E eu posso legar uma casa para alguém e, sabendo das dificuldades da pessoa administrar o patrimônio, gravar aquela casa que eu estou fazendo a doação como bem de família, para garantir que aquela pessoa vai ter pelo menos um lugar para morar. E aí, qual é o grande problema? Que você escreve em cima assim, testamento, e o que você vai colocar naquele documento não está escrito em lugar nenhum. Você vai colocar naquele documento depende da sua liberdade, da sua autonomia. O código diz onde é que você não pode ultrapassar, mas ele não diz o que você vai colocar ali dentro, nem que formato, nem quando. Isso vai da capacidade de cada operador, de cada pessoa, de explicar para o interessado as consequências, as possibilidades, as alternativas, os prós e os contras. E os prós e os contras são pessoais, patrimoniais, tributários, de momento de efetivação ou não daqueles direitos. Então, acho que fazer o testamento é um instrumento válido para todos, não é só para os muito ricos, não é só para aqueles que estão incluídos, tá certo? Mas fazer o testamento pressupõe, primeiro, a análise prévia do cenário, das condições familiares, das condições patrimoniais, dos objetivos de vida daquela pessoa, da fase da vida que a pessoa está. Toda essa análise, inclusive, não só na qualificação, se tem herdeiros necessários ou não, qual é o estado civil dele,
mas nessa análise levando em conta o que ele tem, né, e qual a vontade dele, mas também tendo essa análise de quais instrumentos, às vezes pode ser, não é só, não são escolhas, né? São agregar, pode ser o testamento com outros dois, mas tem que se fazer essa análise toda. É o que eu também estou chamando de customização do planejamento sucessório, né? A Família e essa expressão, customização. expressão está ótima. E veja, quando você, dentro da customização, eu posso pegar meu testamento e colocar elementos acidentais, condições, termos, encargos, tá? Eu posso, por exemplo, decidir que vou deixar uma parte do meu rendimento para a caridade, mas eu posso definir como é que essa caridade vai ser feita. Eu posso estabelecer a criação de uma fundação. Eu posso estabelecer uma subvenção periódica para determinadas entidades, tá? E estabelecer esse encargo para um dos herdeiros tomar conta disso. Eu tenho tantas alternativas para lidar com o assunto que isso é que vai distinguir um profissional que está preparado de um profissional que não está preparado ainda para isso. É você ter as elementos para isso. Profissional preparado, o professor Daniel Bucart está aqui, inclusive esse termo customização, foi ele que me deu e eu meio que apeguei a professora, mas eu reconheço que a palavra, quem me sugeriu o título para a palestra e acabou ficando. E o que o Daniel até chama a atenção é a da questão também, dependendo desse questão de tributação, da profissão desses filhos. Então, todo tem uma escolha e a importância também, Marcos, aí eu acho que você concorda comigo, que é sobre a responsabilização e conhecimento que se tem que ter para fazer um planejamento adequado. Muita gente está falando de forma precipitada, como a complexidade das relações e para você poder fazer um bom projeto, apresentar, que pode ser em etapas, pode ser em várias fases, né? Porque não se faz um planejamento de um momento para outro, né? Tem que ser, algumas coisas têm que ser consideradas, têm que ser regularizadas, né? Tem que ser, às vezes tem processos em paralelo, inventários em paralelo. Isso, agora se a pessoa estiver muito agoniada, a gente tem que lembrar que o bem precisa existir na hora do testamento. O bem só precisa existir na hora da abertura da sucessão, tá? Então, se você quiser dar 3 casas para os seus filhos que não estão construídas ainda, você pode testar. O que pode acontecer é que se as casas não existirem na abertura da associação, aquela disposição vai ser ineficaz. Mas até isso o testamento ajuda. Se você, durante o planejamento, estiver muito angustiado, ou você quiser fazer o testamento como algo preliminar, preparatório, até outro testamento definitivo, isso é perfeitamente possível de ser feito. Tá? Os limites quem vai dar é o colega advogado que for orientar e a pessoa que vai atender as necessidades. Eu acho que isso é que é legal. E Marcos, complementando o que você está falando, às vezes exatamente, a pessoa está muito agoniada, você faz logo um testamento particular para as medidas mais necessárias e enquanto vai se analisar todo um outro cenário, as possibilidades e tal, mas já deixa resguardado. Isso é muito o perfil de quem, às vezes, chega um cliente com a situação de uma doença, que de uma cirurgia, soube, eu vou ter que operar, eu estou com câncer, eu estou com uma outra doença, ou fui diagnosticado com isso, e não quer, e precisa de uma certa segurança, e o testamento, nesse sentido, ele já dá aquela tranquilidade enquanto você vai, levanta e organiza todo Ô, Marco, já estamos com 58 minutos, estamos indo na reta final. Vamos ter que encerrar antes que o Instagram derrube a gente, mas, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que você está fazendo um papel incrível de chamar atenção para a necessidade de repensar esses institutos, de aprofundar o estudo desses institutos, de tentar trazer esses institutos para a nossa realidade contemporânea, tá? A gente está desenvolvendo institutos que já existem, então pensando em alternativa de instituto. Mas o fato é o seguinte, a gente está funcionalizando a legislação atual para as necessidades do momento. Eu acho que isso é essencial. A gente vai se encontrar de novo, a gente tem um congresso aí virtual do planejamento sucessório, a gente tem outras coisas organizadas juntos para participar. Então, minha amiga, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo papo e para os grandes amigos que estão aqui assistindo a gente, muita gente conhecida, Daniel, muita gente Carol, querida. Só obrigado pela Everilda. audiência aqui que estão aqui prestigiando a nossa conversa. E eu deixo para você aí, para as palavras finais, para a gente se despedir aqui. Tá bom, Marcos. Primeiro, super obrigada pelo convite. Realmente
você tem tido uma disponibilidade para compartilhar o seu conhecimento e propiciar esse espaço junto com outros colegas nossos. Isso tem sido ímpar com o seu canal do YouTube e assim por diante. Bem, os livros, só para ficar claro, a Arquitetura do Planejamento Sucessório, está esgotado, mas está saindo mais uma reimpressão. Tá a Em caminho. breve, fiquem olhando o site da Fórum. O Planejamento Sucessório, Pressupostos e Limites. Esse está esgotado, mas quem Esse é um sabe em clássico já, breve. daqui a pouco, em breve. E o do Gustavo Henrique Batista Andrade é o Direito de Herança e a Liberdade de Testar, que me perguntaram também. Tá bom? Isso. Dani, minha Super querida, até a obrigado. próxima. Deixa eu ir salvar antes que caia. Vai isso. Até Beijo, mais. Tchau, obrigada a todos. pessoal. Até a próxima.